Olá, meus irmãos, Deus os abençoe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre uma grande alegria poder estar aqui diariamente para esta conversa ao redor da mensagem e da Bíblia. Hoje eu quero comentar alguns parágrafos da mensagem do selo da Páscoa, porque afinal nós estamos na semana da Páscoa e a Páscoa, o selo da Páscoa é a ressurreição. É o poder do Espírito Santo que ressuscitou a Jesus de entre os mortos, vivificando os nossos corpos mortais e trazendo esses corpos mortais em sujeição à palavra para este dia. Veja, a mensagem de Malaquias 4, que é o mesmo mensageiro de Apocalipse 10:7. Veja, não apenas a primeira etapa e a segunda etapa, não apenas 6 selos, mas o 7º selo, que trouxe a ressurreição da palavra outra vez em carne humana, de acordo com a profecia de São Lucas, capítulo 17, quando Jesus respondeu aos discípulos que sinal haveria da sua vinda. Ele disse: como foi nos dias de Ló, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Veja, quando a gente se refere aos dias de Ló, isso mantém os olhos das pessoas voltados para Sodoma. Mas não podemos esquecer que Abraão era contemporâneo de Ló. Enquanto Ló estava lá em Sodoma, tentando pregar o evangelho, ele era o juiz da cidade. Ele, diríamos assim, ele era um dos juízes do sistema de justiça, o sistema federal. E ele estava tentando salvar os sodomitas e queria trazer a inclusão deles no meio social, porque até mesmo as suas filhas namoravam 2 homens de comportamento duvidoso, diríamos assim, para sermos bem delicados, né? Comportamento duvidoso, porque eles próprios se juntaram aos varões da cidade quando foi para aviltar os 2 anjos que haviam visitado Ló. Então, Ló representa a virginércia que está no meio da política, da sociedade, mas Abraão, o eleito, a semente real, estava fora disso tudo, recebendo o próprio Deus em carne humana. Veja, o grande Melquisedeque, veja, o profeta toma Hebreus 7 para mostrar essa figura importante que se converteu na pessoa de Jesus Cristo. Então, em São João 6, nós temos uma grande escritura a respeito da Páscoa nesse tempo hoje, de acordo com Efésios 2. Não uma ressurreição dos corpos físicos, isso ainda não aconteceu, é evidente, nós estamos aqui, mas uma ressurreição espiritual. Veja, o poder vivificador do Espírito Santo, de acordo com Joel 2:28, que viria sobre o corpo de Jesus, que é a igreja, para vivificar esse corpo nessa Páscoa, para levantá-lo em ordem nessa ressurreição do último dia. Porque a ordem da ressurreição é Cristo, as primícias e depois aqueles que são de Cristo. Então, Cristo sendo as primícias, quando nós estamos nele, por eleição e predestinação, veja, nós éramos seus pensamentos, estávamos em sua mente, somos eleitos nele, predestinados nele, e Jesus mesmo chegou a dizer: se vós estiverdes em mim, e minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então esses eleitos são levantados agora, quando a cabeça é levantada, quando Jesus aparece em carne humana, ele vem para vivificar cada membro do corpo de Cristo, porquanto esses também são as primícias da ressurreição. Porque eles sem nós não podem ser aperfeiçoados. Veja, os últimos serão os primeiros, diz a Bíblia,
e os primeiros serão os últimos. Então, em ordem, há uma igreja sendo vivificada nessa Páscoa, onde a dinâmica está vindo sobre a mecânica. Vamos recordar, o ensinador de justiça traria a chuva no primeiro mês. O primeiro mês é o mês da Páscoa, é o mês do Êxodo. Veja, Apocalipse 10 é o nosso Cordeiro Pascual. Por isso a ordem é: vá até o anjo e tome a sua parte do Cordeiro e coma-o. Então, há uma ressurreição em Efésios 2. Por isso o profeta disse que haveria uma nova era efesiana, onde o poder da ressurreição de Jesus, como foi na igreja primitiva. Veja, a primeira igreja, a igreja de Éfeso, ela recebeu a influência da ressurreição. Então aqui no tempo do fim, haveria um retorno à fé original, um retorno ao primeiro dia. Por isso ele disse que haveria uma nova era efesiana, uma igreja sendo vivificada pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo. Veja, a palavra ressuscitada, manifestada em todo o seu poder, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. São João capítulo 6, a partir do verso 39 e até o 40. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu, aí está a predestinação. Se Deus deu para Jesus, onde é que eles estavam? Estavam na mente de Deus. Então ele ora em São João 17 também: Pai, dos que tu me destes, nenhum eu perdi. Veja, a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho, você vê com os olhos espirituais, vê o Filho e crê nele, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Veja, João disse: nós vimos a vida, nós tocamos nela. Veja, o mesmo tem acontecido aqui no tempo do fim. Jesus Cristo, manifestado em meio do seu povo, de acordo com a profecia, o Elias desse dia é o Senhor Jesus Cristo, manifestado através de uma pele humana, porque Deus sempre se escondeu atrás de peles. Lá atrás foi pele de animal, mas aqui é pele humana. Sim, a pele humana, veja, de sua igreja nessa hora. Cristo, o mistério de Deus revelado, ele revelou isso na mensagem de Jeová Jiré, parte 3, que um gentil manifestaria Jesus Cristo aqui no tempo do fim, porque Paulo havia dito: grande é esse mistério, Cristo entre os gentios. Amém? Então temos a mensagem do selo da Páscoa, falando dessa Páscoa nessa hora, da hora da ressurreição, da hora da partida, da hora em que a dinâmica viria sobre a mecânica, porque a dinâmica só vem sobre a mecânica. Por isso nós temos que ser parte da mecânica desde o princípio. Esse é o plano da redenção, não o plano da salvação, é o plano da redenção. Então veja, no final do parágrafo 62, veja, os predestinados são os primeiros, naturalmente, a serem vivificados, quando o Espírito Santo vier requerer os seus. Veja, depois que ele termina a obra de intercessão, veja, depois que ele sai do trono de intercessão, ele toma um livro em Apocalipse 5. Veja, então temos em Apocalipse 10, ele descendo do céu, depois que termina a intercessão. Então veja, ele desce do céu com o livro aberto. Veja, houve meia hora de silêncio. Veja, não se pôde entender o que pregou o profeta, os 7 selos, mas no capítulo 10, verso 8, em sua descida, quando ele vem para reclamar os seus, com esse livro na mão, veja, lá diz no verso 8, e tornou o anjo a falar comigo.
Ou seja, terminou o silêncio. Ele vem agora para revelar a palavra e chamar os eleitos, porque ele não pode estar fora do véu e dentro do véu ao mesmo tempo. Ele sai fora do véu e ele é fotografado. Veja, agora há uma grande declaração e eu quero que os meus irmãos ministros tentem compreender. Uma grande declaração sobre o reclamar de posse do título. Veja, ele vem agora reclamar a sua possessão, cada nome que estava no livro da vida do Cordeiro, porque esse livro foi escrito lá atrás, muito tempo atrás, na eternidade, quando Deus pensou, quando os eleitos apareceram em sua mente e o Cordeiro Pascual foi morto desde antes da fundação do mundo, na mente de Deus. Veja, ele vem agora para cumprir a terceira parte, a terceira fase. Não mais para a salvação, mas para a reclamação. Essa é a fase onde nós estamos hoje. Veja, e como ele o reclama? Veja, o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus de entre os mortos. Veja, ele vem sobre a palavra para vivificá-la. Nós diríamos energizá-la. Veja, no princípio Deus, o grande Espírito, ele não era nem mesmo Deus então, ele era o Eterno. Deus é um objeto de adoração. Ele não tinha nada para lhe adorar. Não havia nenhum anjo, nada, somente Deus. Ele sozinho, eterno. Mas em ordem para ser Deus, lá tinha que haver algo para adorá-lo. Então ele criou os anjos, seres querubins, e os demais para adorá-lo. Seu grande plano começou a se desenrolar. Mas recordem, você, na estatura que você está nesta manhã, se você não estava em seu pensamento, então você não está agora. Há algumas partes que estão em você que são eternas. E o eterno pertence somente a Deus, sua alma. Por isso diz em Efésios que nós estamos assentados em lugares celestiais em Cristo, ligados à cabeça. Em Deus estava o pensamento dele sobre você, assentado bem aí onde você está agora. Em seu pensamento, eu me coloquei no púlpito nesta manhã, porque ele é infinito e conhece todas as coisas. Portanto, ele podia dizer o fim desde o princípio, porque ele é eterno. E você, sendo um filho de Deus ou uma filha de Deus, então você estava em seu pensamento desde o princípio. É para esses que é a Páscoa, é para esses que é Efésios 2, é para esses que é a ressurreição, porque a cabeça tem se levantado para levantar o corpo que estava na sepultura. Então, quando o Espírito Santo veio e você estava na terra, andando por aí pelo centro, lá embaixo, dentro da sua vida, há algo. Você não sabe o que está acontecendo, mas você está faminto. Por isso Jesus disse, bem-aventurado quem tem sede e fome. Veja, então, é quando a presciência toma lugar, é Deus te chamando para ouvir a palavra, porque o Espírito está pronto agora para vir sobre você, porque você é uma parte da palavra. Veja, o corpo para nada aproveita, mas o Espírito vem sobre a promessa, sobre a predestinação, e vivifica esse eleito em ordem para colocá-lo na plataforma de arrebatamento. Por isso o símbolo é uma águia voando. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, espero que a conversa tenha ajudado. Até a próxima, se Deus quiser, no nome de Jesus. Amém.